Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu vou gravar mais um vídeo de matemática. Hoje eu vou falar, entre algumas outras coisas, de frações equivalentes. Daqui a pouquinho. Muito bem. Frações equivalentes, como o próprio nome já sugere, são frações que equivalem à mesma quantidade. Então, são frações que, mesmo se elas forem escritas com números diferentes, a quantidade que elas representam é a mesma. Vamos ver na prática como isso funciona. Um conceito importantíssimo quando a gente trabalha com frações é o seguinte: em qualquer fração, se a gente multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, a fração que a gente vai obter ela é equivalente à original. Olha lá, ó. Aqui eu tenho 2/3, tá? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar o numerador por 2 e eu vou multiplicar o denominador também por 2. Olha a fração que eu vou obter aqui. A fração que eu vou obter é 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Ou seja, 4/6 é equivalente a 2/3. Essas duas frações representam a mesma quantidade. E eu posso fazer isso novamente. Eu posso multiplicar o 4/6 por 3. Numerador e denominador, né? Ó, vezes 3, vezes 3. E o que a gente vai obter aqui agora? Ó? 4 vezes 3, 12. 6 vezes 3, 18. Então, 12 sobre 18 é equivalente a 4/6, que é equivalente a 2/3. Então, essas três frações são equivalentes. O contrário também, ó. Aqui eu multipliquei, aqui eu também multipliquei, né? Você poderia dividir. 20 e 30 são múltiplos do 2, então eu posso dividir por 2, ó. Então, eu vou dividir por 2, dividir por 2. Isso vai ficar igual. Aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 15. Ou seja, 10 sobre 15 é equivalente a 20 sobre 30. Posso fazer isso de novo, ó. 10 e 15 são múltiplos do 5, então eu posso dividir por 5. Ó. Dividido por 5, dividido por 5. Então aqui a gente vai ficar com 10 dividido por 5 vai dar 2. E 15 dividido por 5 vai dar 3. Deu exatamente a mesma fração que a gente tinha ali, né? Mas não vai ser sempre isso, né? Pois isso funciona com qualquer tipo de fração. Beleza? Então, bastante atenção. Ó. Eu posso multiplicar ou dividir por um mesmo número, no numerador e denominador. Eu não posso, por exemplo, multiplicar o de cima e dividir o de baixo. Nem multiplicar o de cima por 2 e o de baixo por 3, por exemplo. Sempre pelo mesmo número. Dessa forma, a gente obtém frações equivalentes. O próximo conceito que a gente vai falar é o conceito de fração irredutível. Como o próprio nome já sugere, né, a fração é irredutível quando a gente não consegue reduzir alguma coisa. Né? O que a gente não consegue reduzir? Quando a gente não consegue mais reduzir os números que formam essa fração. Por exemplo, ó, 6/10 não é uma fração irredutível. Por quê? Porque a gente consegue reduzir esses valores ainda deixando a fração equivalente a 6/10, né? 6 e 10 são divisíveis por 2. Então eu posso fazer assim, ó. Dividido por 2, dividido por 2. Vai ficar assim. 3/5. Agora sim, essa é uma fração irredutível, porque eu não consigo encontrar um número inteiro que seja divisível por 3 e por 5 simultaneamente. Então eu não consigo mais, a gente fala, simplificar essa fração. Então 3/5 é irredutível. 2/9 também é irredutível. Né? Por quê? O 2 ele vai ser divisível por 2, né? Ele é um número primo, por 1, mas 1 aqui não faria diferença, certo? E o 9 não é divisível por 2. Então essa fração é irredutível também. 4/5 também já é redutível, eu não consigo reduzir mais esses valores aqui, não consigo dividir ambos por um mesmo número. E aqui vem um negócio bacana, ó.
Toda fração formada por números consecutivos, ela é irredutível. Tá? Então, 4/5 é irredutível, 5/4 também seria irredutível, e qualquer uma outra que vocês pensarem de números consecutivos, 47 dividido por 48. Essa fração é irredutível. Beleza? Bom, o último item que a gente vai falar nessa aula é o item comparando frações. Como saber se uma fração é maior do que outra? Vamos ver alguns exemplos aí que vão ajudar a gente a entender isso, tá? Primeiro exemplo, 2/5 e 4/5. Bom, é tranquilo de ver que 4/5 é maior que 2/5, né? Nessa aqui não tem segredo, ó. Só relembrando aqui, né, o símbolo de maior ou menor, a gente sempre fala assim, né, que é a boquinha aberta para o maior. Ou seja, 4/5 é maior do que 2/5. Ou 2/5 é menor do que 4/5. Beleza? Mas olha esse segundo exemplo, ó, 1/2 e 7/12. A gente também fala 7/12avos, né? Talvez não seja tão direto dizer qual dessas duas que é maior. O que a gente pode fazer aqui? Esse 1 foi bem simples de dizer qual que era maior, né? Por quê? Porque os denominadores eram iguais. Então a gente vai fazer a mesma coisa nesse 2 aqui, ó. Vamos deixar esses dois denominadores iguais. A gente já sabe fazer isso. Porque a gente viu antes que a gente pode multiplicar ou dividir os números de uma fração, certo? Então a gente vai fazer isso. Só tem que pensar um pouquinho, né? Bom, como que eu posso deixar esses dois números aqui iguais, ó? Basta eu multiplicar 2 por 6, certo? Então é isso que eu vou fazer, ó. 2 vezes 6. Só que relembrando, eu não posso chegar e simplesmente multiplicar o de baixo por 6. Eu sou obrigado a multiplicar o de cima também por 6. Então, como que vai ficar aqui, ó? Vou colocar uma vírgula aqui, ó, vai ficar assim, ó. 6 vezes 1, que é 6. E 6 vezes 2, que é 12. E a outra continua 7/12. Agora é fácil ver que 7/12 é maior do que 6/12, certo? Então 7/12 é maior que 6/12 e 7/12 é maior que 1/2, pois 1/2 e 6/12 são frações equivalentes. Beleza? Bom, vamos fazer a mesma coisa no exercício 3, no exemplo 3. Só que aqui, se vocês observarem, eu não consigo um número inteiro que multiplicado por 7 resulta em 5, e eu não consigo um número inteiro que multiplicado por 5 resulta em 7. Qual que é a ideia aqui então? Eu não preciso multiplicar só uma delas, eu posso multiplicar as duas, né? Então eu posso, por exemplo, multiplicar o 7 por 5, e eu posso multiplicar o 5 por 7. Assim eu garanto que eu vou ter o mesmo resultado nos denominadores. Mas, relembrando, se aqui eu multipliquei por 5, esse 4 eu também tenho que multiplicar por 5. Se aqui eu multipliquei por 7, esse 3 eu também tenho que multiplicar por 7. Vamos ver como é que vão ficar as nossas frações aqui então, ó. 4 vezes 5, 20. 7 vezes 5, 35. E a outra, 3 vezes 7, 21. 7 vezes 5, 35. Agora a gente consegue ver que 21 sobre 35 é maior do que 20 sobre 35. Então aqui, isso significa que 3/5 é maior do que 4/7. Beleza? Galera, assistam quantas vezes for preciso essa aula de hoje, porque isso que a gente viu aqui é fundamental no estudo de frações, tá? Na próxima aula eu vou resolver alguns exercícios, vou resolver 2 exercícios da lista envolvendo frações equivalentes e comparação entre frações. E depois a gente vai trabalhar com soma e subtração de frações, que costuma ser o terror de quem estuda frações, né? Então, absorver bem esses conceitos aqui é fundamental para entender bem a soma e a subtração de frações. Beleza? Por hoje era isso. Bons estudos e até a próxima.